Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo. Continuando então o nosso vídeo, né? Nós temos um vídeo anterior. Nós estamos falando sobre o livro de Hebreus. Então estamos no segundo vídeo agora, tá? Se você tem a apostila aí, pega a apostila. Se você não tem a apostila, preste atenção que eu vou postando ela aqui, junto com alguns versículos da Bíblia. Nós vamos estudando um pouquinho sobre o livro de Hebreus. Então nós já falamos no capítulo 1, 2. Na verdade, eu acabei dando um pulo, né? Fui lá para o capítulo 5 e 7, falei sobre Melquisedeque também, mas agora eu vou entrar no capítulo 3 e 4, falar sobre o descanso de Deus, sobre a superioridade de Cristo, sobre Moisés, sobre Josué, depois também, né, sobre Arão novamente, e novamente, nesse vídeo, se der tempo, eu vou falar mais ainda sobre Melquisedeque e sobre o sumo sacerdote, o nosso novo sumo sacerdote, né? Quer dizer, Jesus assumiu o sacerdócio novo, inaugurou um novo sacerdócio, no qual ele é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes, podemos entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, que Jesus consagrou para nós, pelo véu, pela sua carne, pelo sangue. Então, o livro de Hebreus, nós falamos no vídeo 1 primeiro aí, não sabemos quem é o autor, quem é o escritor, né? O autor é Deus. Quem é o escritor do livro exatamente? O escritor é desconhecido. O autor nós sabemos que é o Espírito Santo, que inspirou alguém para poder escrever. A carta está direcionada a judeus, hebreus que se converteram ao cristianismo, mas estavam querendo retornar ao judaísmo por causa da perseguição aos cristãos. E o judaísmo não era perseguido. Os judeus que praticavam o judaísmo, estavam debaixo da lei de Moisés e não haviam se convertido, eles não eram perseguidos pelos romanos e pelos sacerdotes e pelos invejosos. Mas os judeus que se converteram ao cristianismo, ali depois dos anos 55, ali principalmente depois do imperador Nero, aí começou a perseguição mesmo. Questão de colocar na arena, jogar para leões, na fogueira e a coisa. Então aqui, essa carta é escrita, os destinatários são esses judeus que se converteram, mas estavam pensando em retornar, em recuar na fé e voltar para o judaísmo. Então essa é a síntese, né? O tema do livro de Hebreus é a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Arão, sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios, mostrar que Jesus é filho, é herdeiro, é Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e que Ele morreu de uma vez por todas para expiar dos nossos pecados, que nós devemos nos submeter a Ele, confiar nele, e tudo isso pela fé, tá certo? Então, o livro vai mostrar que Jesus é melhor, Jesus é suficiente, não precisa acrescentar nada na obra que Cristo fez, Ele é suficiente. Então nós vamos dar sequência aqui nesse vídeo, vamos falar agora, né, sobre o descanso de Deus, que Deus tem para nós, né, no capítulo 3, capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha na apostila agora. Então aí, o descanso de Deus, Hebreus capítulo 3. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 3 para a gente poder nos posicionarmos, né? Hebreus capítulo 3, para a gente fazer uma leitura, nos embasar, para embasar a nossa fala aqui. Ok? Vamos dar uma olhadinha. Hebreus capítulo 3, vamos ler alguns versículos para a gente ver qual o assunto, entender aí o assunto. Capítulo 3, Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade, da desobediência. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele, quer dizer, se referindo a Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés,
Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Vamos continuando aqui, mais um pouco aqui, versículo 11, Hebreus 3, verso 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Vamos ver lá na apostila. Então nós temos aqui, ouvir a voz de Deus e nunca desistirmos das pessoas. Nunca desistirmos das pessoas. É a receita para entrarmos no descanso de Deus. Temos que ser separados para uso exclusivo de Deus e participantes da vocação celestial. Note como não se trata de um chamado deste mundo para fazermos coisas, mas a capacitação para uma tarefa espiritual, tratamento de caráter, a fim de que as pessoas possam ser usadas por Deus para confirmar a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Jesus é o enviado, o apóstolo, para expiar os pecados do povo naquilo que é de Deus e não no que é do homem. Hebreus 2,17. Ou seja, não adianta querermos, não adianta querermos o bem, o fruto do Espírito no nosso coração, enquanto insistirmos em fazer a nossa vontade. Todas as coisas contribuem para o bem, quando somos chamados para amá-lo de acordo com o propósito dele. Romanos 8,28, Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Temos que esperar o chamado de Deus para depois irmos. Jesus foi superior a Moisés porque ele foi fiel em sua própria casa. Ele mesmo edificou para testemunho de tudo que Deus é. Detalhe, nós somos a casa a qual Deus fez, a fim de poder oferecer seus dons e sacrifício. E os dons que Jesus quer ofertar a Deus no altar do nosso coração são as pessoas. Se tivermos o privilégio de ouvir a voz de Deus, não vamos endurecer o nosso coração. Pelo contrário, procuremos conhecer o caminho de Deus, ao invés de insistirmos nas tradições que herdamos dos pais ou do mundo. Chega de errarmos no coração. Quem insiste nisto, nunca experimentará o repouso de Deus. O homem mau, aquele que deseja as coisas para si, infiel, que não mantém a fé, a glória da esperança e o princípio da confiança até o fim. Se quisermos participar de Jesus, ao invés de nos apartarmos do Deus que vive, nos separando daqueles que são dele, quando pecamos, devemos animá-los a manter um coração bom e fiel, de modo que nenhum deles venha a endurecer pela ilusão do pecado, que o pecado pode dar fim aos seus problemas. Eles devem se manter confiantes de que o princípio de sua confiança, o amor, não falha.
Quem se afasta da igreja de Jesus é porque não quer servi-la. Nesse caso, a quem ele deseja servir? Se não é para ajudar os irmãos a permanecer na fé, então qual é a razão de ser? Deus se indignou contra aqueles que, apesar de terem ouvido a voz dele, assim o provocaram com as obras de suas mãos. Eles acabaram caindo e morrendo no deserto, sem entrarem na terra onde eles teriam condições de servir a Deus, sem nada para restringi-los, onde havia todas as leis favoráveis para se viver o amor. Eles não puderam entrar nesse lugar onde Deus poderia repousar nos corações, porque não queriam crer no poder da piedade. Então, Hebreus capítulo 3 vai falar então que Jesus é superior a Moisés, né? Que Moisés serviu a Deus como servo, né? Ele é servo de Deus e serviu a Deus na casa, isto é, onde Deus colocou ele para trabalhar, ali no meio do povo. Mas Jesus é fiel sobre a sua própria casa, que somos nós. A casa somos nós, que o Senhor está trabalhando, construindo, edificando, para a morada dele também, no Espírito, né? Morada dele em nós e nós estarmos com ele. Agora, Hebreus 3 aqui, que tanto maior glória tem Cristo do que Moisés. Moisés foi fiel na casa, mas como servo. Jesus é filho e é o Criador de tudo. E foi fiel até a morte. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas aqui também no Hebreus capítulo 3, ele vai exortar a eu e a você, dizendo que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é aquele que confirma aquilo que a gente fala. Nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos falando, que nós estamos confessando. Porque a palavra confessar no grego é homologeo, que significa falar a mesma coisa. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, eu tenho que falar a mesma coisa que a Bíblia fala. Eu tenho que falar a mesma coisa que Cristo fala. Por quê? Porque Cristo vai falar o que eu estou falando diante do Pai. Vai ser o meu intercessor. Ele é o nosso intercessor. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele vai confirmar aquilo que eu estou confessando, né? Lá em Romanos 10, verso 8, 9 e 10. Se confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador, e com o coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Confessar é falar o mesmo, é falar que Jesus é o Senhor da minha vida, da sua vida, que eu me submeto a Ele. Então, Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que nós estamos falando? O que nós estamos confessando? Agora, as advertências ali foi que Moisés havia pregado a palavra para aqueles que saíram do Egito, mas eles não acreditaram. Muitos caíram no deserto. Por que caíram no deserto? Porque não creram, não tiveram fé, não confiaram na palavra e morreram no deserto. Agora nós devemos nos precaver e crer, porque Deus tem um repouso para nós. Moisés queria tirar o povo do deserto para levar para a terra prometida, que era um lugar de repouso, mas eles não quiseram entrar naquele lugar de repouso. Mas aí nós vamos ver o capítulo 4 de Hebreus agora, porque está interligado com o capítulo 3. Você vai ver lá que está escrito que nós devemos temer, para que nós também não sejamos incrédulos, porque Deus tem preparado um outro repouso para nós. Na verdade, Moisés, e Deus falou para Moisés e para Josué que tinha o repouso lá, que era sair do deserto e entrar na terra prometida. Mas hoje Cristo tem um repouso muito maior para nós. Não é entrar numa terra literal, mas é entrar no descanso de Deus, no verdadeiro descanso, que é estar em Cristo, com paz em Cristo e salvos, livres da condenação. Deus tem preparado um lugar para nós, um lugar de descanso, um lugar de repouso. O próprio Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Então, olha bem o capítulo 4 agora. Ele vai exortar nós também, como lá no capítulo 3, no verso 10, verso 11, 12, que nós devemos exortar uns aos outros, né? Exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Está lá, acabamos de ler, Hebreus 3, que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então vamos ver o capítulo 4, você vai ver a exortação para nós hoje, para a gente não abandonar a fé. E é o escritor aos Hebreus está dizendo para os judeus que queriam voltar, para eles não voltar, para não fazer igual o pessoal do deserto fez, que recuaram, não quiseram seguir em frente e morreram no deserto. Então a carta aos Hebreus, nesse capítulo 3 e capítulo 4, é exortando os judeus que se converteram ao cristianismo, para eles não voltar na fé, não recuar, senão eles vão morrer no caminho, não vão atingir o alvo, não vão conquistar a salvação. Tá? Vamos olhar lá para você ver, o capítulo 4. O que diz aqui? Hebreus capítulo 4, olha aí, ó. Hebreus capítulo 4. A importância de entrar no descanso de Deus, a fim de que não façamos julgamento precipitado e injusto. Antes, ouçamos a voz de Deus e não nos afastemos dele caindo em desobediência. Descanso significa deleite. Deleite é fazer aquilo que gosta. O prazer de Deus é poder usar sua misericórdia. Logo, o que cansa Deus é ter que punir o ímpio. Ou seja, quando diz que Deus descansou da obra que tinha feito, está dizendo que agora suas obras estão no ponto em que Ele pode manifestar sua multiforme graça e sabedoria, a fim de que toda a terra se encha da glória do Senhor. A expressão nesse lugar se refere a Gênesis 2, onde Deus diz que descansou da obra que tinha feito. Ou seja, entrar no descanso do Senhor significa entrar na obra que Ele concluiu. Ao invés de pensarmos em fazer coisas para colhermos dívidas, cremos que Ele já consumou tudo que é necessário para que as pessoas pudessem ser convencidas pelo Espírito Santo e por Ele regeneradas. Assim, tudo que é necessário para Ele agir no coração das pessoas já foi feito. O que Deus requer de nós agora é tão somente confiança nele e prazer na sua companhia, né? Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Embora desde a fundação do mundo suas obras estivessem concluídas, quem não crer em Jesus será incapaz de enxergar a perfeição de tudo que já está feito e acabará se envolvendo, distraindo em muitos trabalhos. O caso aqui de Marta, né? Marta, Lucas capítulo 10, que só a distanciarão de tudo que é perfeito que Deus já colocou na sua vida. Portanto, que todos passemos a ouvir a voz de Deus e confiar, descansar naquilo que Ele nos diz. Não devemos ficar para trás, mas prosseguir rumo ao lugar onde poderemos viver toda a palavra de Deus com alegria, sem temor. Quem desobedece é porque não tem fé e, portanto, não consegue entrar no repouso de Deus. Em contrapartida, para que ninguém caia na fé em desobediência, é preciso entrar no repouso de Deus. A conquista de Canaã por Josué e consumada por Davi e Salomão não trouxe descanso para o povo de Deus, o que nos ensina que bens materiais não trazem paz, mas sim ouvir a voz de Deus. Entrar no repouso de Deus significa repousar de suas obras, ou seja, parar de fazer coisas para si próprio, como se nossa felicidade ou a glória de Deus dependesse disso. Pelo contrário, é isto que impede Deus de agir. Jesus disse: vinde a mim, encontrareis descanso para as vossas almas. Apenas a palavra de Deus consegue entrar nos corações de modo vivo e eficaz. Qualquer filosofia, por mais bela e certa que seja, entra pelos ouvidos e permanece no cérebro, dependendo da pessoa para colocá-la em prática e da boa vontade dos outros para que a mesma tenha eficácia na sua vida. Ninguém consegue entrar no coração da pessoa e modificá-la. A alma da pessoa, por causa do pecado, se fecha até para o próprio espírito. Apenas a palavra de Deus pode chegar aos recônditos do coração e não só tocá-lo e conduzi-lo a uma mudança de foco, mas manifestar a todos, incluindo a própria pessoa, quais são os pensamentos e intenções do mesmo. Apenas quando a palavra de Deus sonda os corações, apenas quando a palavra de Deus sonda os corações
e manifesta é que podemos enxergar a perfeição e a grandeza do plano de Deus para com a pessoa, bem como a razão de Deus ter nos colocado na vida dela. Muitas vezes lamentamos os males que as pessoas nos fazem, contudo, muitas das vezes, o que a pessoa está fazendo sem perceber é estar confrontando com o nosso egoísmo. Então nós vamos ver o capítulo 4 aqui. O capítulo 4 vai falar de que a palavra de Deus deve ser recebida com fé. Porque Josué quis dar um descanso para eles provisório, o descanso que Josué quis dar para o povo lá depois que saiu do deserto, na verdade Moisés queria dar, é um descanso provisório. Mas o descanso aqui na terra, na verdade, a gente não descansa. O nosso descanso é em Cristo, é no Senhor. Então nós não podemos deixar que a palavra de Deus seja eficaz em nosso coração, porque ela é eficaz, mas nós devemos tomar uma atitude, não endurecer o nosso coração, como eles endureceram no deserto, e perderam a bênção, e perderam o descanso. Na verdade, Deus queria dar aquele descanso para eles, e um descanso ainda maior. Mas você vê que o próprio Josué, o próprio Davi não tiveram descanso, sempre guerras. O que Deus também está mostrando com isso? Que aqui na terra a gente nunca descansa, no sentido assim, de repousar plenamente, com confiança, com tranquilidade. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Ele pediu que o cansado fosse até Ele, é porque Ele é o nosso descanso. E a Bíblia também diz em Isaías 40, verso 28, 29 e 30, que o Deus Todo-Poderoso não se cansa, e que Ele dá força para o cansado. Então, quem está cansado e vai em Cristo, e vai até o Senhor, encontra força, encontra descanso, encontra repouso, encontra segurança. Vamos ler o capítulo 4. Olha para você ver. Hebreus 4. Temamos, pois, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso. Olha bem, quem crê, entra no descanso. Quem crê, entra no descanso. Tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez desse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então não é para endurecer o coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Terminando aqui o capítulo 4 de Hebreus. Visto que temos o grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Ele está falando que nós temos um descanso em Cristo Jesus. E que o pessoal lá de Moisés não entraram no repouso provisório na terra depois do deserto, na terra prometida depois do deserto, porque a palavra que eles receberam, eles não receberam com fé. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo para nós que Deus tem um repouso. E o repouso está no crer nele, no descansar nele, pois a palavra é viva e eficaz. E a palavra entra nos corações, ela penetra. Tá? A palavra traz repouso para a gente. E que é para nós mantermos firmemente a confissão na nossa boca. Confessar da nossa confissão que Jesus é o Senhor, que nós não vamos recuar, que não vamos desistir. É para manter firme a confissão, porque Ele, Jesus, agora está sentado num trono de graça. Um trono assim onde você não é um trono de julgamento, um trono de juízo, mas é um trono de misericórdia. E eu então posso entrar na presença dele pela fé para buscar misericórdia e ser socorrido em ocasião oportuna, no momento oportuno. Então eu devo buscar esse refrigério, esse descanso. Se eu estiver passando alguma dificuldade, momento de tribulação, eu tenho que buscar socorro nele. E ele vai me aceitar, porque o trono é um trono de graça, é um trono de misericórdia. Então, essa chamada de atenção no capítulo 3 e 4 é para isso, para a gente manter firme a confissão da nossa fé, da nossa confiança em Deus, que nós tivemos desde o princípio, para manter a esperança que nós falamos que tínhamos no começo, para a gente perseverar nessa esperança, para não recuar, não desanimar. Tá bom? Vamos ver o capítulo 5 agora, né, na apostila aí, o capítulo, aliás, algumas advertências ainda, vamos ver algumas advertências. Vamos ver aqui algumas advertências agora, do capítulo 5 ao capítulo 6. Do capítulo 5 ao 6, o escritor faz certas advertências acerca da ociosidade, inércia e o afastamento espiritual. Os crentes hebreus precisarão dessa maturidade na percepção espiritual, uma vez que o autor vai demonstrar que o sacerdócio de Cristo significa a completa abolição da velha aliança. Eles precisaram, Eles precisaram dessa maturidade na percepção. Eles precisavam, na verdade, os crentes hebreus precisavam dessa maturidade na percepção espiritual, uma vez que o autor vai demonstrar que o sacerdócio de Cristo significa a completa abolição da velha aliança. Não se consegue a maturidade cristã pelo retorno aos padrões dos primeiros estágios da instrução cristã. Para que o edifício espiritual seja concluído, é necessário ir além do lançamento dos alicerces, isto é, o arrependimento de obras mortas. Então nós vamos ver aqui, na verdade, o capítulo 6, porque o capítulo 5 vai falar um pouco. Deixa eu ver o capítulo 5 aqui. Vai falar do Melquisedeque, mas de Melquisedeque depois eu vou falar mais sobre Melquisedeque. Então eu vou para o capítulo 6, tá? Olha aí, capítulo 6. Capítulo 5, depois nós vamos falar sobre Melquisedeque, a gente volta nele. Capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e na doutrina dos batismos, e na imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então vamos ver aqui, olha aí, primeira coisa, obras mortas, em Hebreus 6:1, obras mortas, aqui, obras mortas.
Vamos lá aqui, obras mortas. Vamos ver o que está querendo dizer aqui, ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Obras mortas, não lançando o fundamento de obras mortas. Essa expressão não se refere a pecados, mas sim às obras destituídas do elemento vida, do qual procede da fé no Deus vivo. Todas as obras do homem em si, separado de Deus, são obras mortas. Tá? Aqui. São obras mortas. Sem sombra de dúvida, o autor tem em mente o inteiro sistema levítico de um ritualismo completamente destituído de vida. A fé em Deus é também fundamental e básica para todo cristão. Essa questão das obras mortas aqui é a pessoa querer fazer as coisas para ser salvo. Sabe? Na verdade, ela está fazendo coisas para se vangloriar. Quando ele está dizendo aqui para que eles não retornem, né, para o judaísmo, e ele fala de obras mortas nesse sentido aqui, é porque em Cristo Jesus agora, que é a realidade, fazer o sacrifício no judaísmo, voltar à lei de Moisés, é obra morta, destituída de vida, falta vida, é coisa de homem, coisa que o homem está fazendo para tentar atingir a salvação, alcançar a salvação. A lei de Moisés serviu, conforme nós falamos no outro vídeo, serviu de aio, serviu de guia, de pedagogo. Lembra que nós mostramos? A lei de Moisés, em Gálatas capítulo 3, nos conduziu até a fé em Cristo. A lei também serviu para mostrar as transgressões, mas a justificação nunca foi pela lei de Moisés, por obras. Não, a justificação é pela fé em Cristo. Então aqui ele está falando, as obras mortas é tudo aquilo que você faz querendo a salvação. Na verdade, nós precisamos da fé, de um ato de fé. Quando eu faço uma obra para me vangloriar, às vezes até eu vou jejuar para eu vangloriar, eu vou fazer uma visita para depois eu sair contando que eu fiz, é obra morta. Então nós devemos tomar cuidado. As obras que eu estou fazendo agora como cristão, eu já sou salvo em Cristo pela fé. As obras que eu estou fazendo agora é para a glória dele, porque até eu mesmo como cristão ainda posso estar fazendo obras mortas. Não exatamente como o Hebreus 6 está dizendo aqui, porque ali ele se refere a voltar a fazer as obras da lei de Moisés para atingir a salvação. Mas hoje também eu tenho que tomar esse cuidado, porque nós vamos ser julgados por tudo que estivermos fazendo por meio do corpo, o bem ou o mal, para receber galardão, para receber presente, não para ser julgado na questão de salvação, uma vez que você entregou a vida para Cristo de verdade. A Bíblia fala em Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, obras mortas é tudo que eu faço para eu me vangloriar. No caso aqui, o escritor aos Hebreus está falando, vocês não podem voltar para obras mortas. Isto é, não pode voltar no judaísmo, porque aqueles rituais lá não têm vida. A vida é Cristo, Jesus é a vida. É isso que ele quer dizer aqui. Tá? Ainda, ele fala também, né, da fé em Deus é também fundamental e básica para todo cristão. O ensinamento de batismo, essa expressão significa que os ritos de purificação cerimonial em geral, sejam como as abluções judaicas, o batismo de João e mesmo o batismo cristão, são introdutórios, servindo de atestado e não como fonte de salvação. Também está falando assim que o batismo que nós passamos, você passou, né? Isso aí foi uma iniciação, foi uma introdução. Então eu não posso voltar de novo lá para querer começar tudo do zero. Não, eu já fui batizado, agora eu tenho que prosseguir. Mas o batismo foi importante? É importante. Mas foi uma iniciação.
Então eu não posso voltar lá para fazer obras mortas, depois de novo ser batizado. É como se eu estivesse negando o Senhor, crucificando Ele de novo. Não posso, tá? Entrar por um caminho assim. Não posso voltar de novo para a questão da imposição de mãos. Servia de sinal comum de bênção na escolha dos diáconos, na cura, no modo de separação para uma obra especial. A imposição de mãos era um sinal formal de dedicação com serviço. O ritual indicava um elo de associação entre partes envolvidas. Então ele vai mostrar assim vários aspectos da vida cristã em que nós não podemos voltar de novo e cair lá e querer, porque senão nós vai ter que passar pelo processo tudo de novo, de arrependimento, de imposição de mãos. Imposição de mãos é importante, tem lá, né, a imposição de mãos para instituir diácono na igreja, presbítero na igreja. E uma coisa importante sobre imposição de mãos aqui, a Bíblia fala, né? Paulo fala, não impor as mãos precipitadamente sobre alguém. Eu já errei algumas vezes, já falhei nisso, sabe? Querer impor as mãos só porque fulano fala bem, porque fulano tem não sei o quê, porque fulana, e por causa de pressão do povo. Não, temos que tomar o maior cuidado com isso, sabe? Porque depois a gente se decepciona, quebra a cara lá na frente. Então nós temos que esperar em Deus mesmo, ser uma coisa de Deus mesmo, impor as mãos para consagrar. Tanto é que Paulo escreve para Timóteo, não a ninguém imponha as mãos precipitadamente. Você que está me ouvindo aí, cuidado. Você que é líder, cuidado nessa parte aí, tá? Agora tem imposição de mãos para poder receber a cura, né? A gente às vezes põe a mão para receber o batismo do Espírito Santo, para abençoar alguém. Isso tudo bem, tranquilo. Também não é qualquer pessoa que vai pôr a mão na cabeça de outra pessoa, porque quer queira ou não, a impressão que se tem, tudo indica que quando a gente põe a mão na cabeça de alguém, a gente está transferindo alguma coisa, a gente está outorgando, delegando alguma coisa. Então a gente não pode deixar qualquer pessoa pôr a mão na cabeça da gente. Não sabe o que a pessoa está passando para a gente, está carregando ali, está transmitindo. Então ali tem uma questão, né, espiritual ali, mística, né, que a gente, quando é feito com fé mesmo, passa alguma coisa, tá certo? Então vamos lá. Também a questão da ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, no que tange a ressurreição dos crentes, naturalmente alterou por completo a doutrina da ressurreição ensinada pelos judeus. Observe-se, essa doutrina também é fundamental. A questão aqui também você vê, ele fala várias coisas que os judeus estavam querendo retornar e vão querer aprender tudo de novo. A questão aqui da ressurreição, por exemplo, a ressurreição de Cristo e a explicação que Jesus começou a dar sobre a ressurreição, e depois Paulo consolidou ela, porque Jesus teve pouco tempo também, Jesus deu só uns primórdios, e o Espírito Santo ficou de ensinar a cada um de nós depois. Mas Paulo também falou sobre a ressurreição. Os judeus criam na época lá, que ia haver uma ressurreição só, e ali ia ser o julgamento dos justos e dos injustos numa hora só. E nós entendemos que não é assim. A ressurreição, ela vai ser feita de dois grupos. O primeiro grupo que vai ressuscitar são os dos justos, e o segundo grupo é o dos ímpios. Então quando fala, por exemplo, lá no Apocalipse 20, lá, né, quando Jesus vier em glória, lá no Apocalipse 20, que aqueles que morreram durante a tribulação, que não adoraram a besta, ressuscitarão e reinarão com Cristo também, com a igreja, reinarão com Cristo. E ali ele fala que esta é a primeira ressurreição, lá no Apocalipse 20 lá. Então não é a primeira ressurreição assim, a primeira ressurreição, depois segunda ressurreição, não é isso. É o primeiro grupo. Aquela ressurreição faz parte do primeiro grupo que vai ressuscitar. Então vamos ter duas ressurreições. A ressurreição dos justos, que é subdividida. A primeira ressurreição dos justos é subdividida. Por exemplo, dentro dessa primeira ressurreição, teve a ressurreição de Cristo
E teve a ressurreição daqueles também, lembra? Que quando Jesus morreu, os túmulos se abriram e corpos de santos ressurgiram e apareceram a muitos, que tem um mistério em cima disso. Então tem essa ressurreição. Lá Paulo fala em 1 Coríntios 15 que Jesus foi as primícias dos que dormem. Então dentro desse primeiro grupo de ressurreição, dentro dessa primeira ressurreição, ela se subdivide. É um primeiro grupo, onde Cristo foi as primícias. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós encontraremos com Cristo nos ares. Então tem essa ressurreição também. Está entendendo? Depois ainda tem a ressurreição das duas testemunhas que vão morrer ali na tribulação e vão ressuscitar. Aí tem a ressurreição no final da tribulação, que é no Apocalipse capítulo 20, onde aqueles que durante a tribulação não negaram a Cristo, não adoraram a besta, vão ressuscitar. E da segunda vinda de Cristo, né, visível, quando Cristo vier e for prender ali o diabo por 1000 anos, for colocar a besta e o falso profeta no lago de fogo. Então quando Jesus vier ali, né, na segunda vinda visível, ele vai participar da guerra no Armagedon, vai prender a besta e o falso profeta no lago de fogo, prender o diabo por 1000 anos, a igreja vem com ele, e os que viveram e morreram durante a tribulação ressuscitam também. Aqui termina, Apocalipse termina a primeira ressurreição. Então é por isso que lá fala assim, esta é a primeira ressurreição. Mas essa primeira ressurreição é a ressurreição do primeiro grupo, que é o grupo de justos. Aí no final do milênio, aí diante do juízo do trono branco, vai ter a ressurreição dos ímpios. Aí todos os que morreram sem Cristo, que não quiseram saber de Deus e tal, vão ressuscitar e vão ser julgados de acordo com as suas obras, para receber punição, castigo eterno. Então são dois grupos de ressurreição. Então por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando Jesus veio, ele mudou, ele deu assim, entre aspas, o pessoal ficou meio atrapalhado, porque ele falou que ia ressuscitar dentre os mortos, né? Jesus falou que ia ressuscitar dentre os mortos. Ele não ia ressuscitar junto com os mortos. Então ele deu uma bagunçada na cabeça deles, entre aspas. Eles não entenderam isso, porque também estava coisa muito nova, muito crua ainda para eles. Mas nós hoje temos o entendimento disso. Então quando a gente lê lá em Daniel capítulo 12, que vai ter a ressurreição dos justos e dos injustos. Quando lê no Evangelho de João, no capítulo 5, que Jesus fala que os justos vão ressuscitar para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna, ele está falando de grupos de ressurreição, um primeiro grupo e um segundo grupo. O segundo grupo ressuscita tudo de uma vez só no final do juízo, no final do milênio, no juízo do trono branco. Mas o primeiro grupo, que é a primeira ressurreição, a primeira ressurreição dos justos, ela se subdivide em tempos. Em Cristo é as primícias, depois os que morreram em Cristo no arrebatamento, depois ali as testemunhas durante a tribulação, as duas testemunhas, e depois os que não adoraram a besta na segunda vinda de Cristo, para reinar durante 1000 anos com Cristo. Está entendendo? Mas esse é um assunto que a gente vai ver mais para frente em escatologia. Então, voltando aqui na nossa apostila, também a questão do juízo eterno. Esse juízo transcenderá todos os demais juízos temporais. Os versículos 4 a 8 formulam um seríssimo aviso, bem como as consequências funestas para quem não atender. Satanás já usou esses versículos para desanimar e oprimir pessoas fracas na fé. Então, vou dar só mais uma olhadinha aqui para você ver, Apocalipse 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Então, quando eu falei para você aqui sobre imposição de mãos, sobre fé em Deus, sobre batismo, sobre juízo eterno, sobre ressurreição, o escritor está dizendo para os judeus, né, porque o destinatário aqui
os judeus que se converteram ao cristianismo, mas queriam voltar, desanimar, recuar e voltar no judaísmo, voltar na lei de Moisés. O escritor está dizendo: nós não podemos lançar de novo os fundamentos da doutrina de Cristo, como imposição de mãos, batismo, fé em Deus, arrependimento, juízo, ressurreição. Não, nós não podemos, nós temos que prosseguir, gente. Porque isso, olha bem que coisa interessante, como que o pessoal era bem desenvolvido. Porque hoje, nos nossos dias, muita gente não entende ainda a questão do arrependimento, não entende a questão de batismo, não entende a questão de imposição de mãos, não entende a questão de fé em Deus, de ressurreição, de juízo eterno. Agora, ele escreve aos judeus e fala para eles, eles entendiam muito, eles eram exímios no conhecimento da palavra. O escritor fala assim: nós não podemos lançar os fundamentos de novo da doutrina cristã. Ele fala como se fosse uma coisa assim bem natural, sabe? Como se todo mundo, como se aquilo lá fosse a base. Todo mundo, quando entrou para a igreja, sabia, aprendeu isso e ficou sabendo. Ele fala: vocês não podem recuar na fé, porque nós não podemos depois lançar os fundamentos de novo, arrependimento de obras mortas, ficar ensinando vocês de novo, ensinar vocês de novo sobre arrependimento de obra morta, imposição de mãos, fé em Deus, juízo eterno, ressurreição. Que isso? Nós não podemos lançar de novo os fundamentos para vocês. Os fundamentos já foram lançados. Vocês têm que seguir para frente agora. Agora, olha bem o versículo que eu vou ler para vocês agora, do capítulo 6, do verso 4 em diante, né? É interessante esse versículo agora. Vou dar uma olhada na apostila primeiro, e a gente vai ler e a gente volta aqui para você entender uma coisa. Olha aqui, os versículos do 4 a 8 formulam um seríssimo aviso, bem como as consequências funestas para quem não o atender. Satanás já usou esses versículos para desanimar e oprimir pessoas fracas na fé. Vamos explicar já isso aqui. A interpretação correta dessa passagem requer considerarmos que a mesa foi escrita aos cristãos hebreus que constantemente enfrentavam a tentação de retornarem à antiga ordem de sacrifício levítico. Temos que lembrar que o templo de Herodes ainda estava em pé e que os antigos ritos levíticos continuavam sendo realizados. Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Com muita razão, aguardavam o cumprimento das escrituras do Antigo Testamento, que preconizavam um reino teocrático visível sobre a terra. Mas esse reino demorava a concretizar-se. Daí a tentação, então, de abandonar a Cristo como sendo o único sacrifício pelo pecado e retroceder da substância e a realidade para a sombra. A passagem nada contém indicando que alguém havia apostatado, isto é, desertado da fé, mas enfrentavam tal perigo diante do qual podiam sucumbir. Os cristãos hebreus haviam sido, uma vez para sempre, iluminados através da revelação de Deus em Cristo. Havia experimentado o dom celestial do Espírito Santo. Havia experimentado a boa palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, pregado entre eles e os poderes do mundo vindouro. Para essas pessoas, caso se desviassem, seria impossível, no original grego, não admite a tradução mediante vocábulo difícil, renová-los, seria impossível renová-los outra vez para o arrependimento, uma vez que deliberadamente rejeitaram a Cristo, declarando que a sua crucificação ficava destituída do sentido que antes lhe atribuíam. Dificilmente o verdadeiro crente fará uma coisa dessas. Contudo, enquanto temos livre-arbítrio, é possível fazê-la. Deixa eu só ver aqui agora. Tá, as características. Nossa. Vamos aqui, então, na Bíblia. Hebreus 6,4. É impossível, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Olha bem o que ele está falando. É impossível aqueles que entregaram de fato a vida para Jesus, experimentaram o poder do Espírito Santo e do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento.
É como se tivessem de novo crucificando o Filho de Deus e o expondo à vergonha. É como se pisasse o Filho de Deus. Então, aqui dá margem a algumas interpretações. Nós queremos colocar para vocês aqui. Aqui a gente acredita, que nós cremos. Olha bem, o texto diz: é impossível que aqueles que experimentaram o poder do Espírito Santo, que experimentaram o dom celestial e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. O que ele está querendo dizer aqui? Olha bem a interpretação. Dá margem a interpretações aqui. Ele fala assim, que ele está querendo dizer que é impossível alguém que experimentou o Espírito Santo de verdade, se ele cair, ele ser renovado novamente para o arrependimento. É como se ele crucificasse novamente o Filho de Deus. Então ele está querendo dizer assim, uma interpretação, que é impossível quem experimentou o poder do Espírito Santo, quem experimentou os dons celestiais, cair e ser outra vez renovado para o arrependimento. É como se estivesse crucificando o Filho de Deus. Então ele está querendo dizer, se você creu em Deus, confiou em Jesus de verdade, experimentou o Espírito Santo, você não vai cair. É isso que ele está querendo dizer, você não vai cair. Porque é impossível quem experimentou o poder, é impossível se alguém experimentar o poder do Espírito Santo, os dons celestiais, cair e ser renovado outra vez para o arrependimento. É como se tivesse crucificado novamente o Filho de Deus. Então ele está falando, é impossível alguém que experimentou cair e ser renovado. O que ele está querendo dizer? Então uma pessoa que realmente, entenda bem agora aqui, porque aí essa interpretação que eu vou falar para vocês aqui, tem muita gente que pega e fala aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Olha bem agora o perigo agora, Mas se de fato alguém entregou a vida para Jesus de verdade, experimentou o Espírito Santo nela de verdade, creu de verdade, experimentou o poder de Deus, que é uma coisa muito particular entre ela e Deus. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, para essa pessoa largar a mão de Jesus, eu não vou falar para você que é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil. Tem um livre-arbítrio, né? Mas é muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é muito difícil. Por isso que alguns dizem que se uma pessoa converteu de verdade, está firme com Deus, experimentou, ela está salva, então ela é salva para sempre. Porque a gente fica, você entende o que eu estou querendo dizer? Olha bem, se realmente você experimentou a presença de Deus, às vezes você não está indo na igreja, às vezes você está passando luta, dificuldade, mas aqui dentro de você está ardendo o negócio. Às vezes você não está indo na igreja porque não dá tempo, ou porque seu marido não quer que você vá, ou a sua esposa não quer que você vá, ou você está meio fraco na fé, não está indo, não está tendo comunhão com os irmãos, mas o negócio está dentro, está queimando dentro de você, porque você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu vou te falar para você, mas pode a pessoa cair? Raramente, se ela brincar, ela pode cair. É isso que nós cremos. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que perseverar até o fim. A Bíblia fala, cuidado com o pecado que é para a morte. Claro que tem um pecado que é para a morte física. Sabia disso? Tem um pecado que é para a morte física. Qual pecado que é? Bom, aí só Deus sabe, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 11 fala, na ceia, se a gente comer a ceia indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, ele fala, por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas o pecado para a morte, é só você pensar um pouquinho. É um pecado que ele deve bater de frente com o mandamento com o principal mandamento. Qual que é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, cuidado com esses dois mandamentos. Quando eu, por exemplo, guardo ódio no coração, não perdoo, olha para você ver o que o Senhor fala. Se eu não perdoar, Ele também não me perdoa. Então, se eu não perdoar, significa o quê? Se eu não perdoar, ele não me perdoa, então eu perdi a salvação. E aí, como é que fica?
Então essa questão do relacionamento com o outro, sem discernir o corpo do Senhor, é perigoso. Então, o pecado para a morte. Mas aí, no caso aqui, o pecado para a morte, a pessoa, ela pode até, se for morte física, ela não perde a salvação, porque ela pecou, mas ela se arrepende, mas a consequência do pecado dela vai levar ela à morte física. Tanto é que lá o João escreve, né? Para aquele que pecou para a morte, digo que não ore. Há pecado que não é para a morte, e há pecado que é para a morte. Mas esse pecado para a morte, só Deus que sabe exatamente. Só Deus que sabe exatamente. Agora, esse assunto que eu estou entrando com você aqui é muito, dá margem a muita discussão, mas eu estou falando porque nós estamos numa sala de aula, é importante a gente também esclarecer isso aí. Ou pelo menos tentar esclarecer. Também não estou com a verdade absoluta sobre isso não, viu? Não tenho a verdade absoluta. É um ponto muito difícil de falar, é isso e acabou. Mas concluindo aqui, ó, a nossa fala quanto a Hebreus capítulo 6, verso 4, verso 5 aí. A gente que está firme com Jesus não pode brincar com a salvação, porque tem o livre-arbítrio. É a liberdade da gente de escolha. Agora, será que quando uma pessoa está na igreja firme com Deus, e ela sai, vai para o mundão, curte o mundão, será que realmente ela está curtindo o mundão e esqueceu das coisas de Deus? Porque se ela está fazendo isso, de verdade mesmo, ela teve na igreja um tempo, participou, mas ela está no mundo agora, e está curtindo o mundão e não lembra das coisas de Deus, não quer saber das coisas de Deus. Será que quando ela esteve na igreja, ela de fato experimentou as coisas de Deus? Será que ela era convertida mesmo? De repente não era. Por que eu estou falando isso para você? Porque a pessoa que experimentou do poder de Deus, do Espírito Santo, mesmo quando ela fica fraca, quando ela se afasta, tem uma chama dentro dela. O Espírito Santo fica falando com ela. Por isso que o escritor escreveu. É impossível aquele que foi iluminado caia novamente. É como se tivesse crucificado o Filho de Deus. Então, quando ele escreve isso para os judeus, lá que estavam voltando para o judaísmo, queria voltar para a lei de Moisés, ele está falando assim: gente, vocês estão de brincadeira comigo. Se vocês creram em Jesus mesmo, se vocês experimentaram o dom celestial, vocês não vão cair, porque é impossível vocês caírem, ué. É isso que ele está advertindo eles. É impossível vocês caírem. Porque se isso acontecer, olha bem agora o que ele fala, a coisa vai ser feia para o lado de vocês. Se verdadeiramente vocês experimentaram o dom celestial, o poder do Espírito Santo, e vocês recuar, então o juízo vai ser terrível sobre a vida de vocês. Olha para você ver lá. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto, para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. O juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está falando, nós não podemos brincar, porque
A terra, ela embebe, a chuva que cai sobre a terra, ela embebe a terra e produz frutos. Agora, a que produz espinhos é queimada. Então ali está dando uma puxada de orelha. Ô gente, vocês receberam o bênção de Deus. Ele falando para os judeus que queriam voltar. Vocês não podem agora ser amaldiçoados. Não, de forma nenhuma. Vocês têm que reter firme a confissão da fé. Né? Jesus agora, ele é a garantia da nossa salvação. Ele é o precursor. Ele entrou lá aos céus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não podemos agora descartar e voltar às doutrinas elementares do cristianismo, como fé em Deus, arrependimento, imposição de mãos, juízo eterno, ressurreição. Não, nós devemos prosseguir. Então está vendo o alerta que ele está dando para os judeus? Vocês têm que prosseguir na caminhada, não pode recuar mais. Tá? Vamos lá na apostila. A nova ordem sacerdotal. Ainda que eu tenha falado um pouco, mas vamos ver aqui agora. A nova ordem sacerdotal. O escritor da carta agora reverte ao argumento deixado no capítulo 5, verso 10, no qual se referia a Cristo como sumo sacerdote de um serviço divino de ordem mais elevada do que aquela estabelecida sob a lei mosaica. Essa ordem sacerdotal é origem divina e segundo a ordem de Melquisedeque. O capítulo divide-se da seguinte maneira: as características de Melquisedeque, capítulo 5, do verso 1 ao 8, a revelação entre Melquisedeque e o sacerdócio levítico, no capítulo 7, do verso 1 ao 10, a comparação do sacerdócio levítico com o de Cristo, a qualidade superior do sacerdote de Cristo, capítulo 7. O fato da Bíblia não apresentar o registro genealógico do nascimento de Melquisedeque ou de sua morte, já o torna tipo perfeito do sacerdócio eterno de Cristo. O antítipo, ou seja, a realidade é sempre maior do que o tipo. O versículo 3 é significativo porque mostra um tipo de sacerdócio diferente do levítico, do qual a genealogia era de capital importância. Então vamos ver aqui, né? Sobre Melquisedeque nós já falamos no vídeo anterior, tá? Que o sacerdócio de Cristo, ele é da ordem de Melquisedeque. Nós falamos no vídeo anterior, deixei bem explicado para vocês lá. Mas eu vou ler o capítulo 5 aqui do verso 1, alguns versículos que ele vai falar de Melquisedeque também. Vamos dar uma olhadinha lá. Capítulo 5 de Hebreus. Aqui do verso, alguns versículos aqui. Capítulo 5 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote tornado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então você vê aqui no capítulo 5 que ele vai falar que Jesus é o sumo sacerdote hoje. E que no tempo de Moisés, quem era o sumo sacerdote era Arão. E que ninguém toma para si mesmo esta honra, a não ser aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Arão tomou essa honra, Arão assumiu esse ministério de ser o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, porque foi chamado por Deus. E depois só seriam os sumos sacerdotes aqueles descendentes de Arão, escolhidos por Deus. Agora hoje, Jesus ele é sumo sacerdote porque Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Foi Deus que constituiu Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E conforme eu falei no outro vídeo, a ordem de Melquisedeque, Deus queria lá atrás, antes de estabelecer a lei de Moisés, no tempo de Abraão, no tempo de Noé, no tempo de Adão, Sem lá, Deus queria que o sacerdócio fosse para todos os homens. Deus queria que todos os homens na terra o servissem. O sacerdócio deveria ser universal. Assim era no tempo de Adão, no tempo de Sem, Sem viveu até na época também, no tempo de Noé, no tempo de Sem, Deus queria estabelecer assim, entendeu? Que todos nós, aliás, todos aqueles daquela época pudessem ter acesso a Ele. Mas como eles não quiseram, Deus então permitiu que o sacerdócio fosse humanamente ali restrito a Israel por meio da lei de Moisés, e ele chamou os levitas, separou e consagrou os levitas para exercer o sacerdócio. Mas depois, lá então na frente, Deus, por meio de Cristo, estabelece o sacerdócio que ele queria ter estabelecido, que é o sacerdócio universal, onde todos os homens pudessem falar com Deus, assim como Deus falava com Adão, assim como Deus falou com Noé, assim como Deus falou com Abraão. Deus queria que todos nós falássemos com Ele, mas o homem se afastou de Deus, o pecado. Então Deus teve que preparar o plano, vamos dizer assim, porque o homem não pode chegar na presença de Deus no pecado. Então Deus estabeleceu o sistema levítico, mostrar como que se deve chegar até Ele. Então, já que vocês não querem chegar na minha presença, já que vocês se afastaram de mim, já que vocês estão no pecado, eu vou fazer aliança com um homem, com uma nação, e vou trabalhar com quem queira se aproximar de mim. Mas para se aproximar de mim não pode ser de qualquer jeito, já que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus vai colocar um caminho, mostrar ali uma figura humana por meio do tabernáculo e os rituais, para que esse homem então possa ter uma noção que ele precisa voltar para Deus. Mas ele não vai voltar para Deus de qualquer jeito, porque sem derramamento de sangue não há expiação pelos pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. Deus não ia largar o homem assim, aí, entendeu? Senão o homem se perderia. Quem estabelece então o sacerdócio levítico é Deus, porque Deus não desistiu do homem. É Deus que faz aliança com Abraão, é Deus que transmite aliança para Isaac, para Jacó, para Moisés, para o povo. É Deus vindo ao encontro do homem para tirar o homem da situação que ele está. Porque se dependesse do homem, o homem não ia esquentar a cabeça, ia morrer, ia ficar eternamente longe de Deus. Então o braço do Senhor é que propõe a salvação para nós. Então quando Jesus vem e morre na cruz, Ele é o sacrifício perfeito. Deus, por meio de Cristo, vamos dizer assim, estabelece o sacerdócio universal, no qual Cristo é o sumo sacerdote, e todos aqueles que entregaram a vida para Cristo se tornam sacerdotes e podem falar com Ele, chegar até a presença de Deus por meio dele. Ele se tornou nosso mediador. Eu não preciso de um mediador humano, de um pastor, de um padre assim, para que eu chegue até Deus. Eu preciso do pastor para me ajudar, para me orientar,
né? Nesse sentido, eu posso até orar pela pessoa, a pessoa pode receber a oração de uma outra pessoa, mas essa pessoa, ela tem livre acesso a Deus por meio do sangue de Cristo. Eu sei que tem muitos líderes prendendo os membros da igreja morrendo de medo aí, que não tem acesso até Deus. Todos nós, em Cristo Jesus, podemos chegar até a presença dele, com ousadia, pelo sangue de Cristo. Tenhamos ousadia para entrar então na presença do Senhor, por fé e pelo sangue de Cristo, que Ele derramou por nós. Claro que então, quando Deus estabeleceu os líderes hoje, é para a gente orientar os irmãos, para a gente guiar os irmãos, instruir os irmãos, mas cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas o pastor tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade, nós temos responsabilidade. Claro que ninguém vai ser desobediente aos líderes, não é isso que eu estou falando. Mas entendeu? Mas eu posso, qualquer um de nós pode chegar na presença de Deus. O que Jesus falou? Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que tudo vê te recompensará. Então, nós temos acesso a Deus agora, por meio de Cristo, que se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra que eu falei? Melquisedeque é aquele que apareceu para Abraão, lá no Gênesis capítulo 14, e que abençoou Abraão. Então hoje nós não estamos debaixo de uma ordem levítica, de uma ordem da lei de Moisés, nós estamos debaixo do sumo sacerdote Jesus. Nós estamos debaixo de uma outra lei, a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2 em diante. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, a lei do amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. Eu não tenho que guardar sábado, guardar lei de amor, não tenho que guardar. Por quê? Porque tudo se resume no amor a Deus e no amor ao próximo. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como Jesus nos amou. Lembra lá de João capítulo 13, verso 34 e 35? Jesus disse: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esse mandamento substitui o segundo da lei, que é o amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro mandamento permanece: amar a Deus em primeiro lugar, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de todo o vosso coração. Se a gente fizer isso, a gente cumpre a lei de Moisés, tranquilamente. Eu não vou adulterar, não vou cobiçar, não vou roubar, não vou mentir, sabe? Não vou desonrar meu pai, não vou guardar o sábado, não vou guardar todos os dias. Eu vou adorar a Deus agora em espírito e em verdade, toda hora, todo momento. Eu temo a Deus, eu ando com Ele, Ele está comigo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não é eu que vou fazer coisas agora, eu não vou fazer obras mortas. Não vou fazer obras mortas. As obras minhas são para a glória de Deus. Quem me conduz nisso é o Espírito Santo. Lembra que eu falei? Nós estamos debaixo da nova aliança. Estamos debaixo de um novo sumo sacerdote. Estamos debaixo de uma nova lei. Mudou a lei agora. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Estamos debaixo da lei de Cristo. Olha para você ver. Em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Quero que você leia comigo aqui. Olha aqui. Ele fala aqui, vou ler um versículo antes. Hebreus 7, verso 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então olha bem, ó. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacrifício levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, que é o caso, né, que mudou, necessariamente se faz também mudança da lei. Então mudou a lei, gente. Nós estamos debaixo de qual lei agora? Nós estamos debaixo. Olha de qual lei que nós estamos debaixo? Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós estamos debaixo
estamos debaixo da... Olha aqui, ó. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós estamos debaixo do quê? Olha que nós estamos debaixo, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Um minutinho. Estamos debaixo, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Olha aqui, Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então olha bem, ó, o que eu quero mostrar para você, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, é a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida, essa lei do Espírito de vida em Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés, aqui, ó, a lei que a gente não pode cumprir, é a lei que nós não temos força contra ela, mas a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós estamos debaixo de uma outra ordem, de outro sacerdócio, debaixo da lei de Cristo, do Espírito de vida em Cristo. É o Espírito de Deus que guia a minha vida, porque eu já morri para o mundo, eu já morri para a lei. Romanos capítulo 7, eu não pertenço mais à lei, eu morri. Lá em Romanos capítulo 7 ele fala assim, falando com as minhas palavras, mas depois você pode ver lá, senão a gente foge muito aqui do assunto. O escritor aos Hebreus está falando para os hebreus, né, falando para os judeus que se converteram, para eles não recuar na fé, que eles devem perseverar, porque a ordem de Melquisedeque é superior, a ordem de Cristo é uma nova lei, não é a lei de Moisés, mas eles estão debaixo de uma outra lei, porque mudou o sacerdócio. Agora nós estamos debaixo de um sacerdócio verdadeiro, real. O outro era figura, era sombra. A realidade é Cristo. Em Romanos capítulo 7 fala sobre a lei e a graça. No começo ele fala, por exemplo, se uma mulher está viva e ela tem o marido dela, e ela deixar o marido casar com outro, ela está em adultério, ela será chamada de adúltera. Por quê? Por causa da lei do marido. O marido está vivo. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido, ela pode casar com outro. Se o marido morrer, aí ele fala assim, assim também, vós já estáis mortos. Olha para você ver lá, assim também, Romanos capítulo 7, olha lá, Romanos capítulo 7, vou ler para você. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro. Mas ele está falando tudo isso aqui para falar para nós assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Está vendo? Para a lei de Moisés, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, agora, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que nós possamos ser de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Você está vendo? Nós estamos, assim como o marido, a mulher estava casada com o marido, e ela não pode ter outro marido, porque senão ela está em adultério. Assim também eu e você que entregou a vida para Cristo, nós estamos debaixo da lei de Cristo, debaixo da graça. Nós não podemos estar debaixo da lei de Moisés, com dois maridos. É isso que ele quer dizer. Essa mulher casada tiver com outro homem, ela está em adultério. Se eu tiver com Jesus e tiver com Moisés,
eu estou em adultério espiritual. O que ele está falando? Se morreu o marido da mulher, a mulher pode ser do outro. Então o que aconteceu? A lei morreu em Cristo Jesus e nós morremos também. Cristo levou sobre si as maldições, nossas dores, nosso pecado, e nós morremos com Cristo, porque a maldição foi levada junto. Nós nos consideramos mortos em Cristo Jesus. Só que tem uma coisa: Jesus ressuscitou. Jesus morreu na lei, levou a lei com ele, cumpriu a lei, morreu. Só que ele ressuscitou. E eu também agora, em Cristo, sou uma nova criatura. Então agora eu posso ficar com Cristo, porque a lei está morta. Em Cristo Jesus a lei morreu. Ele aboliu a lei. Ele aboliu, que eu digo assim, cumpriu a lei se cumpriu nele. Ele fechou a lei nele. A lei terminou em Cristo. Você entende? Olha para você ver aqui se eu achar aqui, olha aqui para você ver. Lucas 16. Deixa eu voltar aqui. Para cá. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 16, verso 16. Lucas 16, ó. A lei e os profetas duraram até João. Desde agora é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Está vendo? A lei e os profetas duraram até João. Jesus veio para mudar a lei. Olha aqui em Lucas capítulo 18. Lucas 18, 31. Lucas 18, 31. Olha aí. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Está vendo? Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Depois nós vemos lá em Lucas 24. Lucas 24. Quando Jesus aparece na ressurreição, Jesus aparece depois da ressurreição para os discípulos. Olha o que Jesus diz. Lucas 24, verso 25. Depois da ressurreição, e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Tá? Olha agora aqui ainda para frente. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava nas Escrituras. Olha agora aqui. Mais para frente um pouquinho. Lucas 24. Lucas 24. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações,
Então está vendo? Repetindo aqui, ó. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você consegue entender então que Jesus ele vem estabelecer uma nova aliança, uma nova aliança. Em Lucas 18, 31, ele fala para os discípulos, ele estando em vida, fala para os discípulos, vamos para Jerusalém, que lá se cumprirá o que está escrito nas Escrituras a meu respeito. Quando ele morre na cruz e ressuscita, ele aparece para os discípulos e fala. Eles pensam que é um espírito, ele pega, não é um espírito, é um homem, sou eu mesmo. Dá um peixe aí, comer o peixe. E ele falou, gente, o que está acontecendo comigo, eu não falei para vocês, isso que aconteceu comigo é para que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então eu estou falando para você que me ouve aqui, a lei, Jesus cumpriu a lei de Moisés. Nós estamos agora debaixo da graça, debaixo de uma nova aliança, onde tem um novo sacerdócio, onde Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, onde nós somos sacerdotes, podemos entrar na presença de Deus. Isso é uma nova lei, nós estamos debaixo de uma outra lei agora, a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida. Você consegue entender isso? Muita gente não consegue entender isso. Mas que Deus te ilumine e possa trazer uma revelação aí. Então, quando o escritor aos Hebreus está escrevendo isso no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8, ele vai falar ainda, deixa eu ver aqui na apostila, aqui, se eu vou entrar no 8 direto, já volto aqui, só um minutinho, pera aí, deixa eu ver aqui, na apostila. Ele vai falar assim no capítulo 8 sobre a nova aliança, nós vamos ler na apostila agora, que Jesus tira a velha aliança, a de Moisés, e estabelece a nova. Ele vai falar isso para os judeus que queriam voltar. A carta aos Hebreus é carta aos judeus que queriam voltar para o judaísmo, queriam voltar para a lei de Moisés. Ele vai falar, não, vocês não voltem não, vocês vão voltar para a velha aliança. Que isso? Jesus veio trazer a nova aliança. A outra ficou velha, já não serve, não serviu para aperfeiçoar. Se na lei de Moisés, na velha aliança, aperfeiçoasse a gente, se a justiça, a salvação fosse dada pela lei de Moisés, não precisava Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário por nós. Você está entendendo? Vamos ler lá a apostila. Novo santuário, nova aliança. Deixa eu ver se é isso mesmo. Página 12. Novo santuário, nova aliança. Antes de considerar detalhadamente a obra sacerdotal de Cristo, capítulo 9, 10, o autor apresenta um panorama geral de sua natureza em relação ao novo santuário. Aqui, em Hebreus 8, de 1 a 6, e a nova aliança do 7 ao 13. Então vamos ver aqui, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, vamos dar uma olhadinha. Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. Aqui, vamos ver. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Está vendo? O verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não os homens, não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra,
se Jesus estivesse na terra, né, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas. Está vendo? Serve de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte, né? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira aliança, está falando da aliança de Moisés, fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração, no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações não me lembrarei. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Está vendo? Olha o capítulo 9. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons de sacrifício, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta terra, nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso Jesus é mediador de um novo testamento, uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte.
ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem. Mas as próprias coisas, as realidades celestiais, devem ser purificadas com sacrifícios melhores do que esse, porque Cristo não entrou no tabernáculo feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez Jesus se manifestou para aniquilar, para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Então você vê que o capítulo 9 fala da velha aliança, o capítulo 8 fala da velha aliança, que já virou a página. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, debaixo de um novo sumo sacerdote, debaixo de uma nova lei. E que o tabernáculo de Moisés, se você ler lá o Êxodo, capítulo 25, Deus falou para Moisés: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que te foi mostrado. Está escrito em Êxodo 25. Moisés fez o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado para ele. O que foi mostrado para Moisés? Foi mostrado o verdadeiro tabernáculo. E Moisés fez na terra um modelo, uma figura, que é a figura do verdadeiro. Então, na figura do tabernáculo que Moisés fez, era sombra. Era o sacerdócio, o tabernáculo humano, feito por mãos humanas, onde todo ano o sumo sacerdote Arão e outro que foi consagrado depois entrava e sacrificava por ele e pelo povo. Mas a Bíblia fala que Jesus entrou no verdadeiro tabernáculo no céu uma vez só, para sempre, para aniquilar, resolver o problema do pecado. Está entendendo? Então Jesus entrou naquele que é o verdadeiro, e aquele verdadeiro foi o modelo do qual Moisés fez o tabernáculo. Tá bom, querido? Então, isso tudo que eu estou falando para você, que está no livro de Hebreus, é o escritor escrevendo para os judeus que queriam retornar ao judaísmo, à lei de Moisés. O escritor está falando para eles: vocês estão de brincadeira, vocês vão voltar para a sombra, para a figura, para a religiosidade, para as obras mortas? Não, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que pensar muito, porque vocês vão deixar a realidade. Então aqui ele está incentivando, ele está mostrando a veracidade dos fatos, a realeza da coisa, a majestade da coisa, a seriedade, a responsabilidade daquele que entende essas coisas e voltar para o mundão de novo. Não podemos. Nós temos que ter consciência que nada que a gente faça vai levar a gente a ser salvo. Jesus levou todos os pecados, morreu uma vez para sempre por nós, por todas, fez o sacrifício perfeito. Esse Deus aceitou. A lei de Moisés cumpriu nele, fechou nele. E agora ele estabeleceu uma nova lei, a lei do amor. É muito mais abrangente, muito mais profunda. Jesus não veio tratar o exterior, não. Jesus veio tratar o coração, veio plantar a palavra nele, veio fazer com que a gente morra para o mundo, morra para o pecado e nasça de novo para ele. É um novo nascimento, é uma nova criatura, é uma nova vida agora, como filhos de Deus. Você está entendendo? Então, meu querido, eu vou terminando esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, mas essa é a palavra para nós nesse. Depois eu vou continuar o vídeo, tá? Fazer outro vídeo, a gente vai continuar daqui para frente, tá? Espero que você tenha entendido. Dá uma olhada novamente no vídeo, dá
Eu sei que algumas coisas parecem assim meio confusas, mas não é muito simples. A gente fica empolgado querendo passar tudo. Eu tenho que ter um pouco de paciência também, porque é muito bonita a palavra, é muito verdade a palavra, é muito sério a palavra. Quando a gente entende que a gente está debaixo de uma nova aliança, está debaixo de um novo sacerdócio, quando a gente entende que está debaixo de uma nova lei, a gente não fica correndo aí preocupado com guardar sábado, não sei o quê. Não, meu irmão, sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sou livre, mas eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à carne, de forma nenhuma. Eu tenho consciência que eu sou uma nova criatura, estou debaixo de um novo sacerdócio, cujo o sumo sacerdote é Cristo, no qual eu tenho acesso pelo sangue dele, no qual eu posso entrar com ousadia. Você está entendendo? É muito sério essa questão de nascer de novo, ser uma nova criatura, ser de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Romanos capítulo 6, verso 14, 15, 16, lá fala que eu devo me considerar morto para o pecado. Eu só olhar aqui, Romanos, para eu não falar. Romanos capítulo 6 de Romanos, olha aqui, Romanos capítulo 6, deixa eu ver onde que fala lá. Romanos capítulo 6, só para a gente não falar, não ficar. Olha aqui, ó. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está entendendo? Agora aqui, ainda aqui, ó. Cadê aqui? Vou mostrar aqui para você, deixa eu ver aqui, só um minuto. Aqui, ó. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, em Cristo nosso Senhor. Considerar que eu estou morto. Eu estou morto para o pecado e estou vivo para Deus. Então eu estou morto para o pecado, estou morto para a lei, porque a lei dava força para o pecado, né? A lei, ela mostrava o pecado. A lei não me dava condições de vencer o pecado, mas ela mostrava o pecado. Não matar, não roubar, não cobiçar, não mentir, não desonrar. Então ela mostra o pecado, ela aponta o pecado. A lei serviu para mostrar o pecado, e também a lei serviu para me guiar até Cristo. Cristo completa a lei, Cristo cumpre a lei e estabelece um novo sacerdócio, uma nova lei, no qual ele é o sumo sacerdote. Repito, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele adentrou o verdadeiro tabernáculo, do qual o tabernáculo de Moisés era apenas uma figura. Agora todos nós podemos entrar, chegar na presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então nós podemos chegar ao Pai agora por meio de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo aí. Reveja o vídeo, dá mais uma olhadinha, que o Espírito Santo possa iluminar a tua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Abraço.